Alô, pessoal, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando sobre a 22ª rodada do Campeonato Nacional. E o Vasco conseguiu a vitória importante, saindo da zona de abaixamento com os gols aí do Nuno Moreira, do Coutinho e do Ferretti, vencendo contra o Sport, continua na lanterna no Campeonato Brasileiro. A equipe do Vasco é o 15º colocado com os 22 pontos ganhos e o Sport com 10 pontos é o último colocado por enquanto, né? Mesmo com um susto nos minutos finais, a equipe do Vasco foi melhor na partida. E a equipe do Fernando Diniz começou a partida com muita intensidade. E o Nuno Moreira abriu o marcador cedo, depois das tabelas aí na tabela, melhor dizendo, as tabelas, né? Melhor dizendo, do Nuno Moreira e do Ryan, com os laterais, o Puma e o Piton, levando aí perigo praticamente o jogo todo. E o time do Sport até conseguiu empatar, né? De pênalti com o Lucas Lima, mas justamente quando o Sport era melhor, o Coutinho botou o Vasco de novo na frente. Na etapa final, o Ferretti fez o gol de pênalti e a equipe do Fernando Diniz teve chance de aumentar, mas foi castigado com o gol do Ramon Menezes nos acréscimos. E a equipe do Sport cresceu nos minutos finais, mas não conseguiu empatar. A equipe do Vasco conseguiu aí a vitória importante no jogo pela 22ª rodada, de um jogo importantíssimo para o Vasco, né? Que terá aí o jogo contra a equipe do Botafogo no dia 11, na quarta-feira, ou melhor dizendo, quinta-feira, né? Quinta-feira esse jogo nas quartas de finais da Copa do Brasil, no Newton Santos, depois da data FIFA, pelo Brasileirão joga contra o Ceará, no dia 14, em São Januário, no domingo, né? Depois da data FIFA, tá, gente? Depois da data FIFA dos jogos da Copa do Brasil e do Brasileiro estarão de volta, tá certo? Então, no jogo contra o Botafogo, o empate, se insistir, o empate, nem insistir no empate, pênaltis, tá bom? O empate de 1-1 do primeiro jogo em São Januário, contra o Ceará em São Januário no dia 14 pelo Campeonato Brasileiro. E o Sport, que é o último colocado, enfrentará contra a equipe do time do Bragantino fora de casa às 11 da manhã, lá em Bragança Paulista, que nós vamos estar falando também nesse jogo aí, nesse pós-jogo, para vocês aí comentar essa partida. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aqui like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioNSC.com, tudo junto, e pela Rádiosnet e também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, falando de futebol carioca, seleção brasileira e também do esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você. Fique ligado na gente, porque é muita informação e opinião para você conferir aqui no Conversa de Torcedor. Obrigado por esse carinho e pela sua companhia. Vamos falar aqui, meus amigos, sobre esse jogo no primeiro tempo, que foi um jogo equilibrado na Ilha do Retiro, né? E o Vasco começou melhor na partida, tentando jogar com bastante verticalidade, mas exagerava nos cruzamentos para a área e também na armação. O Coutinho acionou bastante de laterais em profundidade, né? Em profundidade, o Vasco teve aí o Coutinho, né? Que acionava bastante os laterais em profundidade, né? Em profundidade. E o Sport tinha dificuldades para encaixar a marcação para tentar sair também nos contra-ataques, né? E aos 7 minutos, o Nuno Moreira abriu o marcador e um cruzamento rasteiro de Puma, do Puma Rodrigues, né? E aos 21, Matheus Alexandre sofreu o pênalti do Lucas Freitas e o Lucas Lima empatou o jogo. E a partir daí, a equipe pernambucana cresceu no jogo e justamente quando a equipe do esporte era melhor, né, dominava a partida, o Vasco conseguiu marcar o segundo com o Coutinho. E demoraram aí apenas 3 minutos para o Vasco ampliar a vantagem no segundo tempo. O Lucas Freitas sofreu pênalti e o Ferretti marcou a cobrança de pênalti. E a equipe visitante, a equipe do Vasco, passou a ter o domínio da posse de bola, né, valorizando a posse de bola, conseguindo envolver o adversário, mas desperdiçando aí as chances que teve para definir o jogo. E aos 28 minutos, o Lucas Lima cobrou um escanteio e o Ramon Menezes de cabeça descontando. E a partir daí foi uma pressão da equipe da equipe do esporte
E a partir daí, a pressão do Sport aí, no final da partida, o Sport cresceu no jogo e o Vasco se desorganizou, literalmente se desorganizou, né, nos minutos finais, né? E o time do Sport pressionou muito a equipe do Vasco com bolas pelo alto, mas não conseguiu fazer o gol de empate, né? E também com essa situação também dos acréscimos da partida, lógico, né? De uma pressão como essa do Sport, acabou tendo aí o desentendimento do Léo Jardim e do Ferretti nos acréscimos, né? Então, teve uma discussão forte, né, do Léo Jardim, né? Em que o atacante foi cobrar o goleiro, né? Para que se levantasse rápido, né? Para ele se levantar rápido e botasse a bola em jogo, certo? Após o apito final, o Léo Jardim saiu de campo, né? Saiu de campo com uma cara assim irritada. E na entrevista do pós-jogo, o argentino já esclareceu a situação dizendo que foi um lance normal de jogo, afirmando aí que os dois são amigos e tal, mas queria uma vitória do jeito, né? Que a equipe do Vasco tenta, né? Para tentar buscar uma vitória, né? E a discussão, né? Normal, mas teve essa situação aí de tensão no final da partida, que foi aí nessa partida entre Vasco e Sport Clube do Recife. Então, temos aí os jogos aí do Vasco, primeiramente na Copa do Brasil, dia 11, numa quinta-feira, no Newton Santos, empate de 1-1 no jogo de ida, em São Januário. Se insistindo este empate, garante aí a disputa para as penalidades máximas. E no domingo, depois da data FIFA, dia 14, o jogo entre Vasco contra a equipe do Ceará em São Januário. E com a derrota, o Sport continua na lanterna, vai encarar contra a equipe do Bragantino depois da data FIFA, no dia 14, também no domingo, às 11 da manhã, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. Então, o Vasco conseguindo aí fôlego, né, para tentar fugir do Z4 do Campeonato Brasileiro, fugindo aí, se livrando aí do Z4 para tentar conseguir estar. E o Vasco ganhando fôlego para tentar fugir de vez da zona de abaixamento, fugir de vez do Z4 do Campeonato Brasileiro. E aí, nessas circunstâncias que nós vamos estar acompanhando aí, nesse fato aí que pode acontecer aí. Então, vamos acompanhar nas próximas partidas do Vasco em campo pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil, tá bom? E estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like e seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, com você ligado aí no futebol carioca e também da Seleção Brasileira, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando aí pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, também pela Rádiosnet, e acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, com muita informação e também com opinião para você, meu amigo, minha amiga ouvinte e assistente do nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo com você aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Felicidades e até a próxima. Aquele abraço!